Damos as boas-vindas a todos os presentes e um abraço gaúcho bem apertado a todos os visitantes que atenderam ao nosso convite. Ser gaúcho é algo que não conhece fronteiras, é uma cultura e o diálogo entre culto e cultura não somente é possível, como também é necessário. A linguagem deste culto se inspira na reforma litúrgica de Martinho Lutero, que queria o culto na língua e cultura do povo. Na época da Guerra dos Farrapos, era um momento de trégua e paz. Os chimangos, representando o governo monarquista, trajando lenços brancos, e os maragatos, os revolucionários, trajando lenços vermelhos, amarravam seus lenços na cruz, num sinal de reconciliação. Certamente concordaremos que a linguagem gauchesca não faz parte do dia a dia da maioria de nós. Temos termos como querência, invernada, não são comuns entre nós, mas hoje é um dia especial. Teremos uma linguagem falada e cantada um tanto diferente, sabendo que será assim apenas hoje. Seja como for, estamos aqui e que Deus nos abençoe. Amém. Podem sentar. Convido aqueles que puderem se colocarem em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Companheiros patrícios que eu quero tanto, para todos vocês o amor de Deus, patrão santo. Obrigado igualmente. Quem nos reuniu foi Jesus, o nosso divino tropeiro, aqui diante da cruz. Para este culto crioulo, celebramos irmanados. Vamos primeiro pedir perdão por nossos pecados.
Antes de tudo, patrão santo, reconheço que pequei por minha culpa unicamente. Te suplico perdão que eu não mereço, pois sei muito bem que és Deus presente. Meus irmãos, Jesus, o divino tropeiro, morreu por todos nós, que éramos como ovelhas perdidas no corredor da existência. Por ser quem Ele é, Jesus nos perdoa e dá vida. Por isso, eu perdoo todos os teus pecados. Vai em paz. Amém. Este culto, que a tanta gente fascina, veste a bombacha e a batina. Lembra a lança farrapa e empunha a cruz do Calvário, dois símbolos de liberdade. Celebra a fraternidade, entrelaçando chimango e maragá, o lenço branco e o colorado, bebendo da mesma cuia do amor e cortando o mesmo espeto da paz. Justificados em Cristo, temos paz com Deus, com todos os viventes. Por isso, neste momento, chimangos e maragatos selam a paz diante do perdão de Cristo. Selados e em paz com Deus e com todos os viventes, nós louvamos ao nosso Deus cantando a próxima canção. Todos podem sentar.
Convido quem puder a se colocar em pé para juntos fazermos a leitura responsiva do salmo indicado para o culto de hoje. Patrão celeste, que o meu grito de socorro chegue a ti. Dá-me entendimento conforme a tua promessa. Que o meu pedido chegue diante de ti. Livra-me conforme a tua promessa. A minha boca se abre em louvor a ti. Porque tu me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei. Porque os teus mandamentos são justos. Que a tua mão esteja pronta para me ajudar. Porque escolhi os teus preceitos. Como desejo que me ajudes, patrão celeste. A tua lei me enche de felicidade. Deixa que eu continue vivo para que eu possa te louvar. E que os teus ensinamentos me ajudem. Ando vagueando que nem ovelha desgarrada. Vem procurar este teu peão, porque não me esqueço dos teus mandamentos. Supremo patrão do céu, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho. Jesus divino tropeiro, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho. Espírito Santo vagueando, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho, tenha pena do rebanho. Honra e glória nas alturas, ao patrão que é Deus Santo, faz na terra as criaturas, como que Ele ama tanto. Nós louvamos, bendizemos, te adoramos, com glória e com fé, reconhecemos Jesus Cristo, o Rei da vitória. Nós também agradecemos pela grande compaixão e sempre te louvaremos, grande Pai da criação, ao Filho onipotente, Jesus, divino Cordeiro, que morreu valentemente para salvar o mundo inteiro. Dizemos obrigado por amor assim profundo. Jesus, Cordeiro imolado, dá perdão a todo mundo. Juntinho do Pai eterno, glorioso ó, salva o teu rebanho, conquistado sobre a cruz. Ele é corações, Jesus Cristo nos garando, pastores e com o Espírito Santo, um só Deus e o povo adora, um só patrão, na verdade, pelos séculos afora e por toda a eternidade. Senhor Deus, patrão santo, que nos defendes em todos os apertos, cuidas do teu rebanho, a santa igreja, conduzindo-a em cancha reta pelas ações do Espírito Santo e abençoando-a com a paz do divino tropeiro Jesus. Através do mesmo Jesus, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar?
Vamos ouvir as leituras bíblicas indicadas para o culto de hoje. A primeira no Antigo Testamento, conforme Ezequiel, capítulo 34, os versículos 11 a 24. Ezequiel 34, 11 a 24, diz assim: Eu, o padrão celeste, digo que eu mesmo vou campear, trazer de volta as minhas ovelhas. Como um tropeiro que sai para campear o gado que varou a cerca, assim eu vou campear as minhas ovelhas, trazê-las de volta de todos os rincões para onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Vou tirar essas ovelhas lá dos países estrangeiros, vou ajuntá-las e trazer de volta para a terra delas. Vou levar as ovelhas para as coxilhas da terra de Israel, e ali vou dar comida para elas, perto das sangas d'água buena, em todos os lugares onde o povo vive. Vou deixar que essas ovelhas comam do melhor pasto, na subida das coxilhas, nas canhadas, em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo, o padrão celeste, vou ser o tropeiro do meu rebanho, e vou encontrar um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o patrão celeste, quem está dizendo isso. Vou procurar as ovelhas perdidas, vou trazer de volta as que vararam o alambrado, vou fazer um curativo nas que estão machucadas, vou dar remédio para as que estiverem maleixo ou doentes. Mas aquelas ovelhas que estiverem gordas e fortes, essas eu vou destruir, porque eu sou um tropeiro que faz o que é certo. Eu, o patrão celeste, digo o seguinte para vocês, que são o meu rebanho. Eu vou julgar cada um de vocês. Vou tirar os bons do meio daqueles que não prestam, tirar as ovelhas do meio dos bodes. Será que vocês não se satisfazem com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e depois ficam pisoteando o fundo para sujar a água que não vão beber. As minhas outras ovelhas têm que comer o capim que vocês pisotearam e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o padrão celeste, digo que vou decidir a questão que existe entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as que estão maleixo para o lado e ficam dando chifradas nas outras, até conseguir que elas saiam do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas, não vou mais deixar que fiquem judiando delas. Vou julgar cada uma delas e tirar as boas do meio das que não prestam. Vou conseguir para as minhas ovelhas um rei que será como aquele meu peão, que se chama Davi, para ser o seu único tropeiro. Ele vai ser o tropeiro delas e vai cuidar dessas ovelhas. Eu, o patrão celeste, vou ser o Deus delas. O governador delas vai ser um rei que será como aquele meu peão chamado Davi. Sou eu, o patrão celeste, quem está dizendo isso. Ouviremos também a leitura conforme o Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. O apóstolo Paulo escreve: Fico muito agradecido ao divino tropeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez com que eu ficasse bem guapo para poder dar conta de todas as lides que tenho pela frente na minha missão. Eu agradeço a Jesus porque Ele entendeu que sou um cuera que se pode confiar e porque me escolheu para ser um peão na estância dele. Ele me escolheu, mesmo depois que eu tinha falado um monte de bobagem contra ele lá no passado. Além disso, eu fui um perseguidor e um vivente muito mal criado. Mas Deus teve pena de mim, pois eu não acreditava em Jesus. E por isso, não sabia o que estava fazendo. E o amor do nosso Senhor foi muito grande para comigo e me encheu de fé e amor em união com Cristo Jesus. O ensino correto e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E desses pecadores,
eu sou o mais reúno de todos. Mas foi esse mesmo motivo que Deus teve pena de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso vai ficar como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus e patrão das alturas, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado pela leitura da palavra. Assim também nos colocamos em pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Escuta, gaúcho, escuta o Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. Pertencemos, pois, agora ao rebanho de Jesus. Foi Ele quem nos salvou, morrendo por nós na cruz. Escuta, gaúcho, escuta o Evangelho de Jesus, palavra cheia de vida, caminho, verdade e luz. Um dia desses, um mundaréu de gente maleva se aproximou de Jesus. Eram uns cobradores de imposto para lá de desonestos e uma gente de má fama que não queria nada com religião. Eles se aproximaram de Jesus para modo escutar o que ele dizia. Os fariseus e os doutores da lei, gente macanuda, começaram a criticar Jesus, dizendo: esse daí se mistura com essa laia de gente maleva e até faz festa com eles. Aí Jesus contou um caos para eles. Ele disse: se um de vocês tem milhares de cabeças de gado e uma parte da tropa não aparece na invernada, será que não vai sair para campear essa tropa que se perdeu? De vereda, ele deixa na invernada o resto da tropa e vai campear aquele gado até que encontre. Quando encontra, fica mais faceiro que corrida de bombacha nova e traz ela de volta bem empealada no mais. Chegando na estância, manda um chasque para a pionada e para os vizinhos, dizendo: vamos churrasquear comigo porque consegui repontar a tropa perdida. E Jesus continuou: pois eu lhe digo que assim também vai ter mais alegria na estância do patrão velho lá de riba por um índio maleva que se arrepende dos seus pecados do que por 99 macanudos que não precisam se arrepender. Ou qual seria a prenda? Imaginem vocês, que se eu tivesse uns 10 patacões e perdesse um deles, não iria acender um lampião e pegar a vassoura pelo rabo, varrendo aquele rancho e procurando que nem uma doida até achar aquela moeda? E quando acha aquele dinheiro, não é verdade que manda um chasque para as amigas e as chinocas da vizinhança dizendo: passem aqui no meu rancho, pois eu estou para lá de contente, consegui achar aquela moeda que estava perdida. Pois eu lhes digo que do mesmo jeito os anjos na estância celeste ficam faceiros de barbaridade quando um pecador índio maleva se arrepende e volta para Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós podemos sentar e louvar ao nosso Senhor cantando a próxima canção.
Patrão Celeste, nós queremos refletir na palavra de Deus. O microfone não está funcionando. Eu sou um paranaense, não sou nem gaúcho. Estou acostumado a falar piá, daí, vina. Não, vina é mais lá no centro do Paraná. Aqui a gente fala salsicha mesmo. Nós queremos refletir um pouco nesse momento na leitura do Evangelho e também no texto do Antigo Testamento, onde a palavra de Deus fala das ovelhas desgarradas. Lucas capítulo 15 está dentro de um contexto onde Jesus está falando para fariseus, mestres da lei, aqueles que se achavam por cima do charque, assim que fala lá no Rio Grande, né? Se achavam melhores do que os outros e desprezavam aqueles que por algum motivo eram considerados como uma escória, talvez, da sociedade. A ovelha perdida aqui nesse contexto são os pecadores, os rejeitados, os publicanos, que eram do partido de Roma, trabalhavam recolhendo os impostos, muitas vezes cobrando aquilo que era devido, e mais. Também os leprosos, as mulheres que naquele contexto eram inferiorizadas, e os samaritanos, um povo vizinho, considerado também adversário. Vocês imaginem esses publicanos, esses mestres da lei, religiosos em tudo, vendo Jesus ensinando sobre o reino de Deus, comendo com essas pessoas, churrasqueando com leprosos, com samaritanos, com publicanos. Esse homem se mistura com essa gente de má fama e toma refeições com eles. Eles se escandalizavam com isso. Jesus, quando fala então para essas pessoas, ele introduz a ideia de que a religião pode se desencaminhar quando ela deixa de buscar os perdidos. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, deveriam ser os pastores de Israel, aqueles que buscam os perdidos, os pecadores, aqueles que falam de arrependimento. Os fariseus exigiam dessas pessoas um arrependimento visível, público. A pessoa deveria vir publicamente e se apresentar. Eu sou um pecador, eu fiz isso, fiz aquilo, e demonstrar, provar que realmente estava arrependido. Colocavam leis e mais leis em cima dessas pessoas. Fariseus e escribas eram zelosos no cumprimento das leis que eles haviam criado. Jejuavam 3 vezes por semana, oravam, davam 10% da oferta, mas desprezavam aqueles que tinham pecados aparentes, aqueles que publicamente eram vistos como pecadores. Eles criticavam, ao invés de ajudar, ao invés de acolher. E ainda hoje nós caímos nesse perigo. Quando nós, como igreja, prestamos o nosso culto a Deus sem demonstrar verdadeira compaixão com o nosso próximo, que por algum motivo se afastou, seja por pecado, por desleixo, ou até mesmo por intrigas. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 13, que sem amor não adiantaria falarmos em línguas, termos os dons do Espírito. Sem amor não adianta nada. Como posso dizer que amo ao meu irmão, aquele que eu vejo? Como posso dizer que amo a Deus, aquele que não vejo, se eu não amo o meu irmão, aquele que eu vejo? Diz o apóstolo João. Mas Deus é um Deus que campeia suas ovelhas. Ele vai atrás. Ele que busca. Lá em Ezequiel, então, no capítulo 34, ele diz: eu mesmo, o Senhor, vou atrás das minhas ovelhas. Já que os pastores que Deus colocou sobre Israel não estavam indo atrás dos pecadores. E essa profecia é cumprida em Cristo Jesus. Em contraste com aqueles líderes que exploravam
as ovelhas, e aí lembrando lá também em João, no capítulo 10, quando Jesus fala contra os mercenários, aqueles que trabalhavam apenas pelo dinheiro, e quando vinham ver o inimigo, davam pé. Jesus é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele alimenta, ele carrega quando preciso. Ele vem ao nosso encontro. Nós é que somos os perdidos. Nós temos o costume às vezes de falar: eu encontrei a Cristo, eu aceitei Jesus. Não é Jesus que estava perdido para ser encontrado. Nós é que estávamos perdidos por causa dos nossos pecados e fomos encontrados pela graça do nosso Deus. E Ele traz de volta. No capítulo 19 de Lucas, Jesus diz: eu vim buscar o perdido. Eu vim trazer de volta para o rebanho aquela ovelha desgarrada. Ele cura as feridas. Ele perdoa os nossos pecados e nos fortalece na fé e na confiança, onde Ele gera o crescimento espiritual. E Ele faz isso através dos meios da graça. Ele nos alimenta através do corpo e do sangue de Cristo. Ele nos fortalece através do ensino, da pregação, através da palavra. Aqueles que, pelo batismo, foram feitos seu rebanho. Aqui em Ezequiel, no capítulo 34, Deus não delegou mais o seu amor. Ele disse que Ele mesmo iria ao encontro das suas ovelhas. E Ele diz que vai arrumar um peão, assim como Davi. Davi era um pastor de ovelhas, depois se tornou rei de Israel. E Davi aponta para Cristo. Cristo é o pastor perfeito que vem reunir o seu povo. Ele veio fazer o que os líderes religiosos da época não faziam. Ele dá um exemplo para nós. Quando estava lendo esse texto de Ezequiel, no capítulo 34, onde ele fala que o povo de Israel estava esparramado, logo, já aproveitando o contexto do culto gaúcho, me lembrei de uma canção gaúcha chamada Brasil de Bombacha. No refrão diz: este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. A gauchada está espalhada por todo o país. Em alguns contextos, até a nossa igreja acaba se tornando meio que um CTG, né? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil se espalhou pelo Brasil graças também aos gaúchos que, nos fundões dessa pátria, abriram fronteiras e levaram o Evangelho, Cristo para todos, através dos púlpitos da Igreja Evangélica Luterana. E assim Deus reúne o seu povo, diz Ele. Pela fé nós somos reunidos no curral celeste, a Igreja de Cristo, a união daqueles que creem em Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E diz ainda Lucas que há alegria no céu quando um desses pecadores, uma dessas ovelhas perdidas é encontrada. A parábola da ovelha e da moeda perdida. Há alegria maior por ter encontrado aquela ovelha, aquela moeda, do que pelas que permaneceram. O céu celebra quando um pecador se arrepende, quando confessa a Cristo como seu Salvador. Ele diz: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Nós precisamos compartilhar dessa alegria. Nós muitas vezes apenas toleramos. Fulano voltou a participar, está unido conosco novamente. Beleza. Onde ele estava esse tempo todo? E assim por diante. Nós somos igual aqueles fariseus. Julgamos aqueles que estão afastados ou que estavam afastados. Mas esquecemos de nos alegrar com a sua volta, com o seu retorno. Mas os anjos do céu se alegram, fazem festa toda vez que uma ovelha volta ao rebanho de Cristo. E o apóstolo Paulo dá um testemunho muito importante aqui. Ele diz que ele era o mais malerva, dos pecadores, o pior deles. Paulo reconhece a sua condição de pecador.
Ele diz: dentre os pecadores eu sou o pior deles. E é assim que nós também devemos reconhecer a nossa vida. Não sou melhor que os outros. Eu sou mais pecador. Eu sou o pior deles. Diz Paulo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E vejam como Deus usa a loucura deste mundo contra a sabedoria humana. Ele pega um pecador, um perseguidor de cristãos, um assassino, um blasfemo que falou muitas bobagens contra Deus, e o transforma pela graça. Torna ele o maior dos missionários do Novo Testamento. Ninguém está longe demais que não possa ser encontrado. Se Deus salvou Paulo, que se considerava o pior dos pecadores, Ele pode salvar a qualquer um. E um exemplo é o malfeitor na cruz. No dia da crucificação de Jesus, ele confessa a sua fé e ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O que Jesus responde para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mulher pega em adultério. Os fariseus queriam apedrejá-la. E de fato, a lei deles dizia que alguém pega em adultério deveria ser morto a pedradas. Jesus diz: quem não tem pecado, atire então a primeira pedra. O que aconteceu? Pedras começaram a cair das mãos e o povo foi embora. E Jesus diz àquela mulher: tem alguém para te acusar? Vá e não peques mais. Jesus pega o pior dos pecadores e o transforma pela sua graça. Sabendo disso, nós somos chamados à ação. O povo de Deus é chamado a participar dessa busca. O problema é que nós queremos vigiar a cerca do curral. Nós queremos impedir o retorno daquelas ovelhas perdidas. Nós devemos deixar essa postura farisaica de julgar aqueles que por algum motivo se afastaram e abraçar, se alegrar com o seu retorno. Trazer de volta aqueles que por algum motivo estão longe do rebanho do Senhor. A igreja deve ser um rancho de acolhida e não um curral de exclusão. Para terminar, eu quero declamar uma poesia em linguagem gauchesca baseada nesses textos, de título O Índio Maleva e o Patrão das Alturas. Diz assim: nas coxilhas sem rumo e sem dono, varando cerca, perdido sem chão, andei feito tropa desgarrada, longe do patrão, sem ter direção. Mas lá das bandas do céu estrelado, veio um tropeiro de olhar compassivo. Cadê a minha ovelha, perdida no campo? Vou campeá-la, trazer do redil vive. Assim, ele pega no laço macio, cura a ferida, consola, ajeita. Carrega nos ombros de volta para casa, faz festa no rancho, a pionada se enfeita. E eu, que sou o mais maleva dos índios, pior dos pecadores, mais campeiro do mal, fui achado na estrada poeirenta. Ganhei novo rumo, pasto e sangal. Não tem tropeiro mais guapo e mais filho que o patrão celeste de amor sem fim. Se ele buscou um tal guasca perdido, vai buscar também você, piá, guria, assim. Por isso, hoje o verso eu declamo, para abrir o coração e a porteira. Tem lugar no redil do patrão das alturas, para todo perdido que volta à mangueira. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos colocamos em pé, vamos confessar a nossa fé através do próximo hino.
Congregação pode sentar. Agora, durante o cantar da próxima canção, eles que estiverem preparados poderão fazer a sua oferta em gratidão ao nosso Deus. Então, louvamos a Ele cantando e ofertando. Convido a se colocarem em pé para nos dirigirmos a Deus em oração. Patrão Santo, neste culto crioulo oramos irmanados para te agradecer porque nos deste uma querência tão bonita. Faze-nos reconhecer o poder da tua criação e ajuda-nos a cuidar bem da querência que nos deste. Faz-nos olhar também para a instância do além, onde o divino tropeiro Jesus, que morreu por nós e ressuscitou, foi preparar um pouso para cada um de nós. Também te agradecemos pela vida, pelos campos cheios de pasto, pelo gado, pelas plantações, pelas fábricas e pelo comércio que movimenta a guaiaca da gauchada de nossa região. Acompanha-nos em todas as camperiadas da nossa vida, dando saúde e felicidade. Dá-nos o sustento diário e perdoa-nos as palavras e ações atravessadas, assim como nós também perdoamos aos que se atravessam em nosso caminho. Aumenta cada vez mais a chama do amor para que possamos matear em paz com todos. Faz com que cada peão e prenda ande no caminho de Jesus e volte a sua esperança maior para a querência eterna. Pedimos que nos dês políticos mais guapos, gente que peleie pelo nosso povo e pela nossa terra. Abençoa também o comércio, que tenhamos preços justos e policheiros honestos. Abençoa também todos os policiais que cuidam da segurança de nossa cidade, que sejam respeitados e honrem a sua farda. Também te pedimos que guies os médicos, enfermeiros e profissionais da área da saúde,
que eles sejam guascas e valentes na hora de trabalhar. Livra-nos, Patrão Celeste, de todo e qualquer mal que possa atingir nosso corpo e nossa mente, nossa honra, nossa família, nossa fé e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos também fazermos a oração que segue projetada, Pai Nosso Campeiro. Patrão nosso da estância celeste, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que o teu reino venha a se aferenciar entre nós, que a tua vontade seja feita em todos os fardos deste mundo, assim como é feita na estância celeste. Que não nos falte o pão de cada dia, perdoa as nossas maldades, assim como também nós perdoamos os que fizeram alguma maldade contra nós. Não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Patrão Santo te abençoe e te guarde. Que Jesus, o divino tropeiro, te trate com misericórdia e bondade. Que o Espírito Santo, vaquiano, que nos conduz em cancha reta, olhe para ti com amor e te dê a paz. Assim seja. Amém. Podemos sentar?